Eu ainda não consigo entender como esse livro aqui não é famoso. Como que esse livro aqui praticamente não recebe indicações, apesar de agora a gente tê-lo até no português, né, graças a H1. Então eu tô aqui para te fazer um resumo deste livro, porque algumas coisas precisam provar o seu valor antes de você enxergar que você precisa delas, né? Então eu vou fazer um breve resumo deste livro, que já é curto, tá? Ele é bem curtinho, ele deve ter 140 páginas, 130 páginas, 130 páginas, na verdade um pouco mais. 140 páginas. E é um baita livro. E diferentemente dos outros livros de marketing, ele é bem objetivo, bem direto naquilo que ele pretende fazer, que é mostrar 22 leis imutáveis do marketing. Por que leis imutáveis, tá? Porque são principiológicas, porque elas devem ser orientadoras para você enquanto líder, enquanto estrategista de marketing. Já percebeu que tem algumas coisas no marketing que falham, independentemente de serem boas pessoas conduzindo, independentemente de parecer bom no papel? Geralmente elas falham porque elas não obedecem princípios. E aqui você tem pelo menos 22 desses princípios para você começar a orientar as suas ações de marketing, as suas campanhas de marketing, as suas mensagens, as suas definições e planos e estratégias dentro do marketing. Então, como eu falei, esse livro ele é muito objetivo, muito direto naquilo que ele pretende, e por isso ele não tem 50 páginas de introdução ou uma historinha para te introduzir ao livro. Ele tem uma pequena introdução e ele vai direto para as 22 leis, e é por isso que eu vou imitar esse estilo. Não vou ficar aqui me estendendo, não vou falar muito sobre o livro, sobre os autores que, aliás, inventaram o posicionamento moderno, e vou direto para as 22 leis, tá? Então a gente vai começar agora pela primeira lei, que é a lei da liderança. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. O primeiro tem uma aura do primeiro, né? Eu não sei se você já percebeu, mas tudo que é primeiro a gente atribui como melhor. Então, se eu te perguntar, aliás, né, qual que foi o segundo homem a pisar na Lua, você não vai saber. Qual que foi a segunda marca de palha de aço no Brasil, você também não vai saber. Se eu te perguntar qual que foi a segunda faculdade americana, você também não vai saber. E ao perguntar qual é a segunda de cada categoria, na verdade você talvez tenha se lembrado do primeiro. Talvez você tenha se lembrado do Neil Armstrong, talvez você tenha se lembrado do Bombril e talvez você tenha se lembrado de Harvard. E essas foram exatamente as primeiras. Então veja, ninguém nunca te disse que elas foram as primeiras, mas por ser a primeira que vem à sua cabeça, você também pensou que ela fosse a primeira do mercado. Então veja que a lei da liderança, ela diz simplesmente o seguinte: se você for o primeiro, você vai ser a âncora daquela categoria. E sendo a âncora da categoria, é você que determina as relações com aquela categoria. Então, a partir da lei da liderança, a gente consegue entender que, olha só, se eu não for o primeiro dessa categoria, eu já estou em desvantagem. Então, será que você precisa ser sempre o primeiro? Será que só porque você não está na liderança de uma categoria, nada mais vale a pena? Então, a segunda lei imutável do marketing vem ao seu resgate, a lei da categoria. Se você não pode ser o primeiro numa categoria, crie uma categoria na qual você possa sê-lo. Segundo a lei da liderança que a gente acabou de ver, não vale a pena você ser o segundo ou ser o terceiro. Então, o que você precisa fazer é tentar ser o primeiro. E para você tentar ser o primeiro, você precisa criar novas categorias. Parece uma ideia meio bocó de início, né? Parece meio estúpido dizer isso, porque parece fácil demais para um problema complexo demais. Só que na realidade realmente aconteceu assim várias vezes. E o exemplo mais comum é o da Dove. A Dove não competiu exatamente na categoria de sabonete, porque ela criou uma nova categoria chamada sabonetes hidratantes. Ela estreitou o mercado para que ela fosse líder desse mercado, e ao estreitar e se tornar líder do mercado, ela cresceu o mercado. E o mercado cresceu junto com a Dove, tá? Então, ao criar uma nova categoria, você coloca a lei da liderança ao seu favor. A Red Bull também não foi a primeira marca de bebida, mas foi a primeira marca de bebida energética. O Guaraná Antártica não foi o primeiro refrigerante, mas foi o primeiro refrigerante sabor Guaraná no Brasil. E fora do marketing até, a Marie Curie não foi a primeira pessoa a ganhar o prêmio Nobel, mas ela foi a primeira mulher. Então, por categorizar, você cria um novo ambiente, e ao criar esse novo ambiente, você pode colocar a lei da liderança ao seu favor. A lei da mente. É melhor ser o primeiro a ser lembrado do que ser o primeiro no mercado. Não adianta nada você revolucionar o mercado, não adianta nada você ser muito inovador, se você não conseguir fazer com que a sua marca seja a primeira a ser lembrada na cabeça do consumidor quando ele precisar daquilo. Existem grandes exemplos ao longo da história. Então, por exemplo, a Dumont foi a primeira marca de televisão e ela não existe mais. A Hurley, que não tem nada a ver com a marca de surfista, foi a primeira
marca de máquina de lavar elétrica, e ela também não existe mais. E teve uma marca de computador doméstico, que foi a primeira no mercado, ou seja, que inovou, mas que não conseguiu ser o primeiro na mente do consumidor e que também não existe mais. Então, o que essa lei quer dizer na prática é que a lei da liderança, aquela primeira lei que a gente viu, ela não adianta de nada se ela não viabiliza essa terceira lei, se ela não viabiliza a lei da mente. Ou seja, se eu consigo ser o primeiro do mercado, isso só vale a pena para mim se, ao ser o primeiro do mercado, eu consigo fazer com que eu também seja o primeiro a estar na mente do consumidor. Quarta lei, a lei da percepção. Marketing não é uma batalha de produtos, mas uma batalha de percepções. Essa daqui é uma lei um pouco controversa porque ela é difícil de você entender. Mas a realidade, a gente costuma acreditar que a realidade que está fora da nossa cabeça é a realidade verdadeira, né? Então, olha, tem aquela parede ali, tem aquela coisa ali, tem esse vento aqui ao redor de mim. Tudo isso é realidade, né? A realidade como ela é. Só que tudo isso que está fora da sua cabeça já está sendo decodificado de alguma maneira pela sua mente. Afinal, você tem 5 sentidos e são exatamente esses 5 sentidos que decodificam essa realidade. Você só consegue ouvir algo porque você tem um ouvido, você só consegue sentir o cheiro de algo porque você tem um nariz, etc, etc. Então, assim, o que importa dessa lei, né, é que nós não podemos enxergar o marketing enquanto essa realidade objetiva, porque ela não é acessível para a gente. A gente tem que enxergar o marketing enquanto essa realidade perceptiva, porque é só ela que existe para nós. Então, assim, o que que você prefere? Você prefere comprar 2 brigadeiros numa embalagem bonita ou você prefere comprar 10 brigadeiros pelo mesmo preço? Depende. Se você for presentear, você vai provavelmente escolher a embalagem bonita. Se você for comer em casa, você provavelmente vai escolher os 10 brigadeiros. Se você quer entender tudo sobre um assunto, você talvez prefira 200 horas de conteúdo. Mas se você quer só resolver um problema, talvez você prefira uma aula de meia hora com um passo a passo. Então, no marketing, essa ideia é importante. Não existe o melhor. Porque o melhor é uma palavra que te guia errado. Ela é uma palavra ardilosa. Não existe melhor, porque o melhor sempre vai ser o melhor para alguém em um determinado contexto. Então, marketing não é uma batalha de produtos. Marketing é uma batalha de percepções. Quinta lei, a lei do foco. O mais poderoso conceito de marketing é emplacar uma palavra na mente do consumidor. Volvo, segurança. Apple, design. Dove, sabonete hidratante. Então, assim, existem marcas que já conseguiram emplacar essas palavras de forma que a categoria, né, o conceito, o atributo já está tão linkado a elas que elas venceram do ponto de vista de marketing. É impossível você ir lá e tirar a segurança da Volvo, é impossível você ir lá e tirar o hidratante da Dove. E existe essa tentação entre os profissionais de marketing de querer falar tudo o tempo todo e de conseguir todos os atributos possíveis. Só que, em vez disso, é muito melhor você estreitar sua comunicação e contar com o efeito auréola. Efeito auréola é quando você tem uma palavra e as outras pessoas atribuem mais palavras a você diante desta primeira palavra. Então, por exemplo, a Heinz usou isso muito bem quando ela começou a chamar o ketchup dela de denso, né? Existiu uma grande campanha da Heinz que dizia que o ketchup deles era denso. E com essa palavra denso, eles sofreram o efeito auréola e as pessoas começaram a pensar: se o ketchup é denso, quer dizer que ele tem mais tomate, quer dizer que ele é mais natural, quer dizer que ele vale mais a pena, que tem um melhor custo-benefício e por aí vai. Sexta lei, a lei da exclusividade. Duas empresas não podem emplacar a mesma palavra na mente do potencial cliente. Sempre tem alguém para falar que a gente deve olhar para os concorrentes para descobrir o que eles estão fazendo e dar uma modelada. Só que essa é quase sempre uma ideia estúpida de marketing, porque você fazer o que o seu concorrente está fazendo só reforça o posicionamento dele. Ou, no melhor dos casos, você transforma o seu mercado numa batalha de orçamentos. Então, quem vai ter mais dinheiro para chegar primeiro mais vezes? Então, quase sempre você vai estar desperdiçando, rasgando dinheiro se você tentar disputar por uma mesma palavra. Em vez disso, você tem que encontrar outro atributo tão funcional quanto o seu concorrente já encontrou. E este atributo geralmente pode ser um oposto, conforme a gente vai ver nas leis seguintes. A lei da escada. A estratégia a ser usada depende do degrau que você ocupa na escada mental do consumidor. Existe um conceito de economia que se chama escala de valor individual. Segundo este conceito, a gente tem na nossa cabeça uma escala ordinal de preferências. O que é ordinal? É primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc.
Então, quando eu entro numa categoria, quando eu entro em loja de departamento, por exemplo, eu vou ter lá, primeiro lugar, Renner, segundo lugar, Riachuelo, terceiro lugar, C&A, e por aí vai. Isso significa que, quando a gente vai abordar o consumidor, quando a gente vai abordar o mercado, a gente já sabe que a maior parte das pessoas, a maior parte do público, já tem essa escada mental dentro da cabeça. Isso significa que, se a gente faz o nosso marketing descolado dessa realidade, ou seja, descolado da percepção geral de que minha marca é a primeira, a segunda, a terceira, a gente geralmente tem uma mensagem mais fraca. Então, o primeiro lugar deve fazer marketing considerando que ele está em primeiro lugar. O segundo lugar deve fazer marketing considerando que ele está no segundo lugar. O terceiro lugar deve fazer marketing considerando que ele está no terceiro lugar. Porque isso vai conectar muito mais com a pessoa que recebe a mensagem, porque é uma sintonia de comunicação. Então tem um exemplo clássico da Avis, que ela era a segunda em aluguel de carros. E aí ela fez um anúncio, né? A Avis é apenas a segunda em aluguel de carros, então por que você deveria escolher a gente? E ela justifica isso dizendo que, ó, porque nós somos os segundos, nós temos que ser mais esforçados. Nós temos que ter um melhor serviço, nós temos que ter uma melhor experiência. E isso funcionou muito bem. Por quê? Sintonia de comunicação. As pessoas já sabiam que ela era a segunda e ela reconheceu isso e deu um motivo muito bom para ela ser o segundo. Oitava lei, a lei da dualidade. No longo prazo, todo o mercado se torna uma corrida de 2 cavalos. Tem uma coisinha com essa lei da escada que a gente acabou de ver. No longo prazo, em mercados maduros, ela só tem 2 degraus, o primeiro e o segundo lugar. Então você pode ver isso, por exemplo, em Windows versus Apple, você pode ver isso em McDonald's versus Burger King, e você pode ver isso em Coca-Cola versus Pepsi. Então são 3 exemplos de mercados bem maduros em que você já não conhece mais o terceiro lugar, que você já não conhece mais o quarto lugar, e mesmo que você conheça, você sabe que a participação deles é muito pequena ou muito estreita. E aí a pergunta que fica, segundo a lei da liderança, a lei da categoria é: será que essas empresas não deveriam começar uma nova categoria para crescer? Nona lei, a lei do oposto. Se você estiver no segundo lugar, sua estratégia será definida pelo líder. Então, de novo, em um mercado maduro, só existem 2 tipos de pessoas: as que compram do líder e as que não querem comprar do líder. Isso faz com que exista apenas 2 caminhos de comunicação. O do líder, que vai definir, que vai ancorar a comunicação. Então, ó, nós fazemos X, Y e Z. E isso abre apenas espaço suficiente para a segunda marca, para o segundo lugar, de ser o oposto de X, o oposto de Y e o oposto de Z. E se ela não fizer isso, o terceiro, o quarto, o quinto lugar podem começar a dizer o oposto de X, o oposto de Y e o oposto de Z e assumir o segundo lugar. O que eu quero que você entenda é, do ponto de vista geral, global, macro de comunicação, só existem 2 comunicações no longo prazo, que é a do líder e a do oposto do líder. 2 exemplos. Os melhores anos do Burger King foram quando eles rivalizaram com o McDonald's. Os melhores anos da Pepsi foram quando eles rivalizaram com a Coca. 10ª lei, a lei da divisão. Com o passar do tempo, uma categoria se dividirá em 2 ou mais categorias. Tem muito profissional de marketing que acha que as categorias estão se unindo, só que é o exato oposto disso. As categorias estão se dividindo. Então tem muita gente hoje que pensa que você pode ter uma marca principal e essa marca principal vai ser dona de infinitos produtos, de infinitos posicionamentos, de infinitos públicos, de infinitas comunicações, quando isso não dá certo, tá? Porque as categorias estão se dividindo. É melhor você ter um mercado estreito, mas direcionado do ponto de vista de comunicação. E quem mais entendeu isso foram as marcas de carros. Então você pode ver aí na sua tela que existem grupos de marcas que detêm a posse de marcas que você pensava que eram concorrentes, né? Então, por exemplo, a FCA tem a Fiat, a Maserati, a Alfa Romeo, a Ram, a Jeep, a Chrysler e a Dodge. Então veja que não compensaria para a FCA, por exemplo, ser dona de todas essas marcas diretamente. Ela precisa de marcas interpostas que definem o posicionamento, que dividem exatamente as categorias para que elas possam atingir um público melhor. Imagina só se os carros da Fiat e os carros da Chrysler ou da Alfa Romeo tivessem a mesma logo, não ia funcionar, porque os públicos que compram de cada um desses carros são muito diferentes. 11ª lei, a lei da perspectiva. Os efeitos de marketing se estendem por um período prolongado. Talvez a pior coisa que exista hoje dentro de empresas e departamentos de marketing sejam as metas trimestrais, porque isso orienta toda a equipe a fazer coisas que eles não fariam caso o foco fosse o longo prazo.
Então, essa pressão de entregar os resultados no curto prazo geralmente acaba colocando os pregos no caixão da marca antes do tempo. Em vários vídeos meus aqui eu já discuti alguns desses pontos, mas existem 5 coisas principais que quase sempre transformam a empresa numa corrida de ratos, numa corrida pelo próximo trimestre, que são os descontos, os cupons, o foco apenas na aquisição de novos clientes e não na retenção e experiência deles, a bonificação apenas para o time de vendas e as extensões de linha. E aqui eu tenho um pensamento muito simples. O negócio vem antes do dinheiro, porque sem negócio a gente para de fazer dinheiro e nem com muito dinheiro a gente consegue ressuscitar um negócio. 12ª lei, a lei da extensão de linha. Há uma pressão irresistível para estender o patrimônio de uma marca. Existe uma crença infundada de que se uma marca tem confiança o suficiente, se ela é grande e forte o suficiente, ela pode simplesmente começar a estampar outros produtos de outras categorias e ela vai ter muito sucesso com todos eles. Só que isso não é verdade. O que acontece na prática é que uma extensão de linha tem muito mais chance de dar errado do que chance de dar certo. E foi exatamente por causa dessa crença que essas coisas aqui aconteceram, ó. Meia calça da Bic, lasanha da Colgate e pizza do McDonald's. Tudo isso parece uma má ideia agora e já era uma má ideia quando foi concebida. Só que essas marcas não prestaram atenção na lei da categoria, na lei da divisão e na lei da extensão de linha. 13ª lei, a lei do sacrifício. Para se conseguir uma coisa, é preciso renunciar a outra coisa. Como eu já comentei, existe esse negócio no marketing, essa ansiedade no marketing, de você querer comunicar tudo, de você querer fazer tudo, de você querer aparecer de todas as maneiras, de você querer abarcar todo o mercado de uma vez, quando na verdade a gente começa a notar que o foco no marketing ele é quase sempre muito mais recompensado. Então, se você for capaz de renunciar a algumas coisas, você provavelmente vai ter mais resultados do que tentando abarcar tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, em nenhum lugar está escrito que se você tiver mais produtos, você vai vender mais. Em vez disso, às vezes você pode sacrificar um produto que não está funcionando para focar totalmente no que está. Em nenhum lugar está escrito que você precisa conversar com todo mundo. Um grande exemplo aqui é o da Marlboro. A Marlboro, nos seus anúncios, na sua comunicação, ela se comunicava diretamente com cowboys, que é um tipo específico de homem, por assim dizer. Só que, ao se comunicar com cowboys, ela acabou sendo a maior marca do mundo que vendia tanto para homens quanto para mulheres. Então, veja, você não precisa comunicar com todo mundo, você precisa comunicar com um público e isso vai se expandir. E você também precisa renunciar à mudança constante. Não está escrito em lugar nenhum que você precisa mudar tudo o que você pensa ou mudar toda a sua estratégia todo mês para você ter sucesso. Em vez disso, é geralmente um direcionamento de longo prazo que leva a sucesso de longo prazo. 14ª lei, a lei dos atributos. Para cada atributo, existe um atributo oposto eficaz. Toda marca tem um conjunto de atributos e o posicionamento, propriamente dito, acontece na disputa entre os atributos destas marcas na mente do consumidor. Então, por exemplo, o McDonald's por muito tempo teve fixo esse negócio de ser um fast food para crianças. E, se você percebeu, de maneira sutil ou não, o Burger King sempre se aproveitou de dizer que era um fast food para adultos. Então, veja, oposto, né? Criança, adulto. E os dois tiveram sucesso exatamente contrapondo as suas ideias, porque o posicionamento dos dois ficou muito claro na maneira com que esses dois atributos estavam contrastantes na cabeça do consumidor. E disso decorre que a pior coisa que você pode fazer, do ponto de vista de posicionamento, é disputar por um posicionamento, por um atributo já conquistado por outra marca, como a gente viu na lei da exclusividade. Então, por exemplo, se você tem um concorrente, né, o seu maior concorrente, cobra barato, você não pode se esforçar por ser o segundo mais barato. Você tem que se esforçar para ser, às vezes, o mais caro. Se o seu concorrente é o cara da personalização, da customização, você não pode disputar para ser a mesma coisa, um pouco melhor aqui ou um pouco melhor ali. Você tem que disputar para ser, às vezes, o mais rápido, o mais eficiente. 15ª lei, a lei da sinceridade. Quando você admite um aspecto negativo, o potencial cliente lhe dá um aspecto positivo. Essa lei aqui requer coragem para você aplicar, porque você vai ter que falar mal de si mesmo, você vai ter que admitir uma desvantagem. Então, quando chega um cliente até mim pedindo que eu faça uma coisa incrível em 10, 15, 30 dias, eu rapidamente digo que eu não sou bom em fazer coisas rápidas, eu sou bom em fazer coisas excelentes. Então, ao dizer isso, eu já consigo mudar a rota de pensamento dele de eu quero uma coisa rápida para eu quero uma coisa que realmente vai funcionar e que realmente vai me virar o meu jogo dentro do meu negócio. Então, qual que é a jogada aqui na lei da sinceridade? É você dizer a sua desvantagem
mas dizer que essa desvantagem, quando você vira a moeda, é uma vantagem. Então, esses são alguns exemplos ao longo da história do marketing. A Avis é apenas a número 2 em aluguel de veículos. Se eles são o número 2, são mais esforçados. Com um nome como Smuckers, tem que ser bom. Se o nome é ruim, eles tiveram que se esforçar mais para fazer um bom produto. O Fusca 1970 será feio por mais tempo. Se é feio, é mais confiável porque não se importa com a lataria. Joy, o perfume mais caro do mundo. Se é caro, é porque deve ser de alta qualidade. Listerine, o gosto que você odeia 2 vezes por dia. Se é ruim, deve mesmo matar todos os germes. 16ª lei, a lei da singularidade. Em cada situação, apenas uma jogada produzirá resultados substanciais. Tem muita gente que pensa que sucesso no marketing é uma sequência de vários esforços pequenos bem feitos. Quando, na verdade, quase sempre, o grande sucesso no marketing vem de uma maneira abrupta, lancinante, disruptiva, tá? Tem gente que pensa que você constrói um império com tijolinho por tijolinho, mas muitas vezes você vai precisar, ao longo da sua jornada, de um pedregulho, de uma parede inteira de uma vez. Caso contrário, você não é capaz de acompanhar o mercado. 17ª lei, a lei da imprevisibilidade. A menos que você estude os planos do concorrente, não poderá prever o futuro. Talvez essa lei aqui nem faça mais sentido nos dias de hoje, porque os marqueteiros desistiram de fazer estratégia, né? Desistiram de planejar. Estratégia hoje em dia para o marqueteiro é funil de conteúdo no Instagram e lançamento, né? O que é uma pena, mas antigamente, né, ou nas melhores empresas, existem documentos, às vezes de 100, 200, 300 páginas, que contêm a estratégia da empresa, tá? E o que que essa lei diz pra gente, né? Diz que se a gente não é bom em prever o futuro, e a gente é muito ruim mesmo, tá? A gente não sabe prever o futuro, a gente sempre erra a data, a gente sempre erra o que vai acontecer, etc, etc. Inteligência artificial é um grande exemplo, né? Todo mundo achava que a inteligência artificial seria mais analógica, mas ela é completamente intelectual hoje em dia com o ChatGPT. Então, assim, a gente é muito ruim em prever o futuro. Mas mesmo assim, quando a gente está falando de marketing, a gente acha que a gente é muito bom. E por isso a gente faz planos, estratégias que tem, às vezes, 3 anos, prevêem com 3 anos o que vai acontecer, e às vezes uma única coisa que dá errado nesses 3 anos leva o plano inteiro por água abaixo. Em vez disso, o mais inteligente é você ter planos de curto prazo. Então, ó, isso que a gente vai fazer nos próximos 6 meses, e você ter um direcionamento de longo prazo. Por quê? Porque o direcionamento ele é mais flexível e ele é mais resistente ao contexto, né? Então, mesmo que mude o contexto, a gente ainda quer exercer, a gente ainda quer chegar até essa missão. Mas se a gente confia num plano, a gente conta que tudo vai acontecer segundo o que a gente previu. E isso, com certeza, vai fazer você ter muito gasto de produtividade à toa. 18ª lei, a lei do sucesso. É comum o sucesso levar à arrogância e a arrogância ao fracasso. Então, duas coisas principais acontecem quando você infringe a lei do sucesso e você acaba tendo um ego maior do que o normal. O primeiro é você achar que sua marca é a mais poderosa do mundo e que ao estampar sua marca em qualquer coisa, a coisa vai dar certo. E a segunda coisa é começar a delegar o seu marketing para as pessoas que não estão tão comprometidas com o que você deseja criar. Então você contrata lá uma pessoa e você coloca o marketing totalmente na mão dela, quando na verdade a missão é sua, o objetivo é seu e é você que deveria estar direcionando as pessoas. Não caia na lei do sucesso. Não fique com o seu ego inflado porque você teve um primeiro sucesso. Em vez disso, você agora tem mais responsabilidade e você precisa de mais conhecimento e de mais compromisso para continuar fazendo dar certo. 19ª lei, a lei do fracasso. O fracasso tem de ser esperado e aceito. Durante a história, marketing deu muito mais errado do que deu certo. E apesar disso, você vê aí hoje em dia muita gente falando que tal estratégia é sucesso garantido ou que 100% dos clientes garantidos, quando isso não existe, tá? Se você vê aí um curso com 5.000 alunos, provavelmente nem 5% tiveram o resultado que a empresa promete. É normal, tá? O marketing é desse jeito mesmo. O marketing é muito contextual. É por isso que o marketing ele é muito parecido com a advocacia ou com a medicina. Então, um médico não pode prometer que ele vai curar uma doença. Ele pode prometer que ele vai usar todas as ferramentas e conhecimento necessário para que ele tente curar a doença da melhor maneira possível. Nós, como marqueteiros, é a mesma coisa. A gente não pode prometer que a gente vai fazer 1 milhão para a pessoa. A gente pode prometer que, com os recursos que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, a gente pode chegar a 1 milhão, a depender de vários outros contextos e variáveis. Então, o que acontece? Essa lei do fracasso prevê o seguinte: se a gente já sabe que vai fracassar uma boa parte das vezes, esse fracasso tem que ser aceito. Por quê? Porque é só ao aceitar o fracasso que você viabiliza o sucesso.
Se tiver muito medo de errar, você não vai arriscar. E sem risco, não tem o que a gente falou, não tem aquele ápice, não tem aquele pedregulho que vem de uma vez e que traz esse salto no mercado, tá? Então, se o fracasso for esperado, a sua equipe vai ter muito mais liberdade criativa, a sua equipe vai se sentir muito mais à vontade para arriscar, e é exatamente por isso que aceitar o fracasso viabiliza o sucesso. 20ª lei, a lei do alarde. A situação é muitas vezes o oposto de como aparece na imprensa. Então, a imprensa falou muito sobre New Coke na época, a imprensa falou muito sobre Google Glass, a imprensa falou muito sobre realidade virtual, e ainda assim essas coisas praticamente não existem mais, apenas num nicho muito restrito. A razão é que existe um abismo entre você revolucionar um mercado e entre você conquistar um público. 21ª lei, a lei da aceleração. Programas bem-sucedidos não se baseiam em modismos, mas em tendências. De uma maneira rápida, modismo é aquilo que vem e toma conta de tudo de uma maneira abrupta. Ou seja, uma moda mesmo, né? Já deve ter ouvido falar, isso virou moda, né? Então, o Crocs, por exemplo, é um exemplo disso, né? Então, virou moda. Hoje em dia, o Crocs diminuiu demais o quanto ele vendeu, né? Em comparação com o seu início. E do outro lado, a gente tem a tendência. O que que é uma tendência? A tendência é o que vem devagarzinho, vai conquistando pequenos mercados até que ela se torna o novo padrão. Essa lei aqui diz o seguinte: se você colocar todas as suas fichas no modismo, você vai fazer muito dinheiro e depois vai quebrar. Se em vez disso você for bom em farejar as tendências, você vai aos poucos fazendo cada vez mais dinheiro e você vai atingir um determinado local, um determinado cenário em que você vai definitivamente explodir, porque essa tendência vai se tornar o novo padrão do mercado. 22ª lei, a lei dos recursos. Sem um financiamento adequado, nenhuma ideia sai do chão. Então, se você, como eu, não tem R$ 1 milhão no banco ainda, trago péssimas notícias para você. Marketing também é um jogo de dinheiro. Então, você ter dinheiro significa que você pode comprar mídia. Se você pode comprar mídia, significa que você pode participar mais ativamente do mercado. Então, na prática, o marketing é um jogo em que, se você tem mais dinheiro, você faz mais dinheiro. Então, uma boa ideia sem financiamento, às vezes morre. Muitas vezes morre, aliás. Mas uma ideia mais ou menos, com 1 milhão, com 2 milhões, com 5 milhões, com muito financiamento, provavelmente vai se tornar uma boa ideia. Então essas foram as 22 leis imutáveis do marketing, agora eu quero te convidar para realmente entrar de cabeça nisso. Eu fiz um resumo muito breve, tá? Isso aqui deve ter ficado com meia hora, talvez, 40 minutos no máximo. Dentro da Sociedade do Marketing, eu dei 3 aulas e também fiz um resumo do livro para você. Tem um material esquemático também numa lousa que eu usei para dar aula. Então, tudo isso para aumentar a sua retenção a respeito desse conteúdo, que para líderes de marketing, para pessoas que querem ser líder, é fundamental. Porque, como eu disse, os líderes usam essas leis para se orientar quando não existe um caminho certo, só existe um caminho contextual e você que tem que decidir qual vai ser ele. Então, se você quer mergulhar de cabeça nessas 22 leis imutáveis do marketing, com comentários, com mais exemplos, faz sua assinatura da Sociedade do Marketing no plano mensal, R$ 49,90, para você ter acesso ao conteúdo deste livro e de mais outros 19 livros fundamentais para quem trabalha com marketing. No link da descrição, você acessa a nossa página e lá você pode fazer a sua associação.